Estamos na sexta-feira, estamos praticamente no final de mais uma série de 5 episódios do Bíblia Fala, mas ainda temos tempo para podermos abrir a Palavra de Deus e podermos descobrir um pouco mais sobre a vida de Pedro, sobre este discípulo, sobre este apóstolo que Jesus, no fundo, preparou e que depois o destinou para iniciar um trabalho fantástico na Igreja primitiva. Pedro, podíamos dizer, temos evidências de que Pedro foi um líder importante nos primeiros anos da Igreja cristã? Isso sem qualquer dúvida. Quer dizer, o livro de Atos, basta lermos os primeiros capítulos e encontramos uma série de acontecimentos naquela igreja, naquele movimento embrionário que estava a nascer, que nos revelam realmente que Pedro teve uma posição de relevo, o que seria de esperar, desde logo era um dos discípulos, e particularmente estava entre aqueles 3 discípulos com quem Jesus teve, de alguma maneira, uma ligação particular, mas, como dizia, basta pensar em alguns episódios, não é? Mesmo logo no início, foi Pedro que teve a iniciativa de nomear um discípulo para substituir Judas, Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus. Portanto, Pedro esteve na liderança desse movimento, dessa nomeação. Pedro não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo e a Igreja já o reconhecia, claro, essa capacidade de liderança. No dia de Pentecostes vamos encontrar Pedro, de facto, a explicar... A liderar todo o grupo, basicamente. O grupo, e a explicar às pessoas o que estava ali a acontecer e a ter aquela primeira grande proclamação cristã. Vamos encontrar Pedro já um pouquinho mais à frente, a primeira vez quando foi preso, a ser ele que diante do sumo sacerdote, a dar testemunho, no fundo, a ele e aos líderes judeus de que Jesus era o Cristo e a ressurreição dos mortos. Claro, vamos encontrar Pedro a ter recebido aquela visão importantíssima, onde ele vê os animais, os puros e impuros, e onde ele entende que a mensagem que lhe estava a ser dada era de que a Igreja não podia fazer acepção de pessoas, e portanto que a pregação da mensagem, do Evangelho, não era apenas para os judeus. Essa era a leitura da mensagem, portanto. E mais tarde vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo, no início do seu ministério, a visitar Pedro. E em Gálatas, por exemplo, vamos encontrar o apóstolo Paulo a reconhecer, a escrever mesmo, que Pedro, Tiago e João eram realmente os grandes pilares da Igreja primitiva. Já que falas em Paulo, e é isso mesmo que tu disseste, é que Paulo vai também falar alguma coisa sobre Pedro. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia e convido a si que está desse lado a ouvir-nos ou a ver-nos, a abrir também a sua Bíblia no capítulo 2 de Gálatas, para lermos aqui 2 ou 3 versículos que me parecem importantes e que nós podemos depois até fazer algum comentário. No capítulo 2, versículo 9, diz Paulo, é Paulo que escreve estas palavras: quando conheceram a graça que me fora dado, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E depois, se lermos o versículo 11 até ao versículo 14, diz que quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, perante todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui vemos Paulo, de alguma forma, até um bocadinho contra o próprio Pedro, não é? Porque Cefas aqui está a falar diretamente de Pedro. Este episódio de Paulo mostra-nos que Pedro ainda teve que percorrer um caminho muito grande, eu diria mesmo em termos de autoridade, não é? Ou de maturidade, com o próprio Deus. Sem dúvida. Eu considero, Jorge, que uma das grandes evidências que nós temos na Bíblia, da fiabilidade do relato que a Bíblia faz, ou seja, das histórias que ela conta, do que ela explica e do ensino e da verdade que está contida na Bíblia, existem várias evidências, algumas são externas, não é?
arqueológicas e etc., mas há muitas evidências internas. Uma das que eu considero mais fortes evidências internas de que podemos confiar no que a Bíblia diz é que ela não esconde as falhas dos seus heróis, vamos chamar-lhe assim. Ou seja, aqueles grandes homens de Deus, apóstolos, profetas, enfim. Desde o início. Desde o início, patriarcas. Exatamente. Nós vamos encontrar na Bíblia, muitas vezes são eles próprios que escrevem de si, outras vezes são os seus companheiros de luta, de missão, como é o caso de Paulo, que é um companheiro de Pedro na missão da proclamação do Evangelho. No entanto, Paulo não tem pejo, nenhum problema ao escrever, em contar, e as palavras até são incrivelmente fortes, quando ele diz que resistiu-lhe na cara e diante de toda a gente disse-lhe o que lhe tinha a dizer. E é evidente, sem papas na língua. Sem papas na língua, diríamos nós hoje. Quer dizer, Paulo repreendeu a hipocrisia do apóstolo Pedro, porque o que estava aqui em causa não era tanto o ato em si de comer ou não comer com os gentios, tinha a ver com a hipocrisia dele o fazer quando estava só com eles, mas depois quando chegavam outros cristãos, judeus, digamos, de origem judaica, ele deixava de o fazer. Portanto, Paulo vai confrontar Pedro com esta sua atitude hipócrita, mas é que não se satisfez só com isso. É numa carta que ele está a escrever à igreja de Gálatas, na Galácia, ele vai escrever isto. É porque se isto tivesse escrito, por exemplo, no livro de Atos, nós podemos dizer assim, bom, o Lucas, ok, é um historiador, aconteceu esta disputa, Lucas está a contar o que aconteceu, mas aqui não, é o apóstolo Paulo é que podia dizer assim, bom, bem, isto aconteceu e tal, não vou estar agora aqui a escrever sobre isto. Não, mas ele não tem problema nenhum, ele escreve. Isto, por um lado, isto agora um pequeno parênteses, mostra-nos que ao contrário, claramente ao contrário do que a tradição cristã veio a fixar ao longo dos séculos, de que Pedro teria sido, digamos, o primeiro grande líder da Igreja e uma espécie de primeira grande autoridade infalível da Igreja, da qual, digamos, seriam herdeiros todos os líderes da Igreja cristã ao longo das décadas, é uma evidência do Novo Testamento que Pedro nunca teve essa posição. Claro. Se assim o tivesse, nunca o apóstolo Paulo iria atacar desta maneira diretamente o tal suposto autoridade máxima da Igreja, ou muito menos ia deixar por escrito uma coisa destas. Pedro era um líder da Igreja, tal como Paulo era, mas qual é o ponto principal aqui? Nós dizíamos que a Bíblia é clara em revelar as falhas e fraquezas mesmo dos seus principais líderes, e essa é uma das razões para nós confiarmos nela. O apóstolo Pedro, sendo este grande homem de Deus, tendo escrito as cartas que nós, a partir já da próxima segunda-feira, vamos começar a estudar, a encontrar ali conselhos maravilhosos, reflexão teológica e prática profunda, a verdade é que Pedro, ao longo do seu percurso de vida, continuou a ser um homem em busca de maturidade e em crescimento. Nós percebemos muito bem isso, claro, e vimos isso ao longo desta semana, percebemos muito bem isso na vida de Pedro durante o tempo que conviveu com Jesus. Percebemos claramente, era um homem que tinha muitas fraquezas, falta de fé, falta de maturidade, negava Jesus e outras histórias que nós não contamos, que não tivemos tempo para isso. Mas é interessante notar que anos mais tarde, já a Igreja Cristã estava, a avançar enquanto movimento, e ainda ali vamos encontrar Pedro a precisar de crescimento e de maturidade. Isso, o que é que ensinamento prático tem para nós? Vamos ficar felizes porque Pedro não era maduro? De maneira nenhuma. O que nós podemos ter a certeza é de que o processo de perfeição cristã, aliás, que é um tema caro a qualquer cristão e um tema que merece debate na linguagem bíblica, que é o que é na verdade a perfeição cristã, se trata de um estatuto ou um estatuto de um comportamento perfeito e sem mancha ou mácula em todas as esferas e em todos os momentos. Pedro é um dos personagens da Bíblia que nos ajuda a perceber que o verdadeiro ensino da Escritura sobre perfeição é um processo de maturidade. E, portanto, Pedro aqui já era um homem recomendável, era um líder da Igreja, tinha muito para ensinar, no entanto, ainda estava num processo de aperfeiçoamento, portanto, de maturidade. E isso mostra-nos
as duas faces desta moeda. Por um lado, nós não podemos desesperar por olharmos para nós ou para outros e vermos que ainda não atingimos um estatuto de perfeição moral ou o que seja, mas também não podemos parar ou desistir de crescer e continuar a olhar para nós e a ver as falhas. Às vezes tem que ser os outros a chamar-nos a atenção. Aqui foi Paulo que chamou a atenção de Pedro, entre dois líderes, é certo, mas na verdade nós nunca podemos parar e deixar de considerar que temos que continuar a crescer, a amadurecer e a aperfeiçoarmos este caminho que um dia começamos com Jesus. Mas ele, felizmente, foi quem começou e é quem há de acabar esta boa obra em nós. Obrigado, Pedro. Está tudo dito esta semana sobre o que nós podíamos encontrar sobre Pedro. Obviamente que quando eu digo que está tudo dito é porque não temos mais tempo esta semana para continuarmos a falar sobre Pedro. Poderíamos dizer muito mais coisas, mas em relação à introdução que queríamos fazer sobre o personagem Pedro, ela está feita. Para a semana nós iremos então começar a abrir a primeira epístola e depois seguidamente a segunda epístola de Pedro para retirarmos alguns conceitos muito importantes e necessários para a nossa vida hoje. Fique bem, passe um ótimo fim de semana. Se puder, reveja todos estes episódios, estude a vida de Pedro e de certeza que vai encontrar muitas semelhanças àquilo que você é, outras se calhar não tanto, mas que podem servir como bons conselhos e boas diretrizes para poder ser feliz. O que é certo é que estes homens, mesmo com muitos erros e com muitas falhas, são um ótimo exemplo de vida para todos nós. Fique bem, tenha um ótimo fim de semana. Nós regressamos na próxima segunda-feira. Até lá.